os 5 erros mais comuns de quem está indo pela Europa pela primeira vez, mais 2 dicas bônus que podem te fazer economizar muito dinheiro na sua viagem. Então, muitas pessoas elas ficam perdidas quando estão planejando a sua primeira viagem para a Europa, e elas podem acabar cometendo alguns erros que à primeira vista nem parecem, mas podem complicar o seu roteiro e o fluxo da sua tão sonhada viagem. Então eu espero que com esse vídeo você consiga ter uma luz na organização da sua viagem. Erro número 1, que é o erro mais comum, que é o de colocar muita cidade, principalmente em outros países, para poucos dias de viagem, e você não considerar o deslocamento entre elas. Por exemplo, você quer viajar de 10 a 12 dias e você vai colocar Londres, Paris, Roma, Barcelona e até mesmo mais uma outra grande cidade no seu roteiro, ou seja, 4 ou 5 cidades. E eu sei que é o sonho de muita gente visitar essas grandes cidades, né? E você pode acabar ficando um pouco ansioso na hora que você está montando o seu roteiro e quer colocar tudo de uma vez só. E não adianta nada você só falar que foi visitar e não visitar nada, né? Tipo, você vai na cidade e sai da cidade, não visita nada. E, por exemplo, dessas 4 cidades que eu falei no seu roteiro e você tiver 12 dias, já descontando o dia da ida e volta, né? Você tem 12 dias na Europa. Vai sobrar aí praticamente 3 dias em cada cidade. E se considerar que você vai pegar um voo no primeiro dia, chegando na cidade, e no último dia saindo para a próxima cidade, você vai ter praticamente aí um dia e meio inteiro na cidade. Não dá para fazer quase nada, principalmente nessas que são as grandes cidades, as capitais de cada país da Europa, né? Porque elas geralmente têm muita coisa para fazer, muita atração, museu, bastante coisa para visitar. Mas mesmo assim, se você ainda quiser visitar esse monte de cidade, a única dica que eu posso te dar é você tentar pegar o voo o mais tarde possível no dia, porque aí você consegue aproveitar pelo menos a manhã e um pouco da tarde na cidade. E assim, para cada cidade na Europa, eu recomendaria pelo menos uns 2 dias inteiros, ou seja, 3 noites em cada cidade. Ou se você for nas capitais, né, no mínimo 3, 4 dias, que sejam umas 3, 4 noites, né, em cada cidade. E esse é o primeiro erro e o principal que pode matar o seu planejamento, né, que é você ficar pulando de cidade em cidade sem ver nada. O segundo erro, que é você não contratar um bom seguro viagem, né, porque ninguém quer ficar doente ou mesmo se machucar durante a viagem, mas pode acontecer. E eu mesmo já precisei usar o seguro viagem mais de 2 vezes, e era aquele seguro de cartão de crédito que é por reembolso, que você vai lá, paga a consulta, paga o médico, paga as coisas, depois tem que ficar anotando tudo num caderno, pegando todas as notas para pedir o reembolso, e aí demora, e daí você tem que tirar esse dinheiro do seu bolso, e eu vou te dizer, não é legal você ficar pagando o negócio para depois receber o reembolso. E eu te garanto que eu prefiro 1000 vezes pagar um seguro viagem do que ter que ficar esperando reembolso de seguro de cartão de crédito. E geralmente eu recomendo você pegar um seguro aí que cobra mais do que o mínimo. Por exemplo, para a Europa você tem que ter um seguro que cobre o valor mínimo do Tratado de Schengen, que se eu não me engano são 50 mil euros. Mas eu te recomendo pegar um pouco acima, principalmente se você for em cidades caras, porque se a cidade é cara, pode ter certeza que qualquer coisa relacionada à medicina, né, remédio, essas coisas vão ser caro também. E aqui dando um exemplo do que aconteceu comigo, foi que era época fim de pandemia, eu tava em Dubai, que não é uma cidade barata, e eu acabei pegando Covid, porque eu descobri como. Porque para você voltar para o Brasil, você precisava fazer o PCR para embarcar. E eu fiz, deu positivo, em mim não, na minha namorada deu positivo, e aí a gente teve que ficar 14 dias isolado. Eu, porque eu tava junto com ela, e ela. E aí ao final desses 14 dias a gente ia ter que fazer outro exame. Só que o meu primeiro resultado tinha dado negativo, só que por ter ficado exposto junto com ela dentro do mesmo quarto, eu percebi que eu tava pegando Covid também, minha garganta tava coçando e tal. Então eu já tinha agendado um novo exame pra mim, porque se a gente fosse esperar os 14 dias, e aí eu fosse fazer o exame e tivesse dado positivo, a gente ia ter que esperar mais 14 dias. Então daí eu já peguei, já fiz meu exame, então ao todo a gente ficou quase uns 20 dias preso em Dubai, dentro de hotel, tendo que pagar a diária do hotel. A gente tinha que pagar a diária de hotel, não precisava pagar médico, essas coisas, só a diária de hotel. Mas mesmo assim, em Dubai, né, 20 diárias de hotel, você já pode ter imaginado o valor que a gente pagou, né? E, adivinha, o seguro era de reembolso e não cobriu tudo, então a gente ainda teve que pagar uma parte do nosso próprio bolso, porque eles não reembolsaram tudo. Assim, uma dica que eu te dou é, se você for, e mais uma dica aqui que eu dou é, se você for viajar para os Estados Unidos, pegar um seguro aí de no mínimo 100, 150 mil dólares, porque lá é caro mesmo, então se você precisar de qualquer coisa, vai precisar desembolsar uma nota. E é sempre bom você ter o seguro, porque o seguro em si não é muito caro. Se você for levar em consideração caso você precise usar, vai sair muito mais barato. Então esse é um barato que sai caro, né? Ah, vou economizar no seguro viagem porque eu não vou usar. Você não sabe, você não vai usar, né? E se você não tem um seguro viagem, aqui na descrição tem o da Assist Card, é só clicar no link e reservar por lá mesmo, ou quiser mandar uma mensagem para mim no Instagram, no @SonyViaja. Caso tenha alguma promoção de seguro, eu já te mando lá. Né, só mandar um oi lá no direct, falar, eu queria saber sobre seguro viagem, se tem alguma promoção, eu já te informo por lá mesmo.
O terceiro erro que pode ser comum é não usar o transporte público, porque às vezes por medo ou por estar acostumado com o transporte público do Brasil, que ele é demorado, lotado ou até mesmo ruim, você pode ficar com receio de acabar não usando na Europa e ficar só indo de táxi, Uber ou transfer para os lugares. E aí você acaba gastando bastante dinheiro porque não é barato essas coisas lá. Então eu recomendo que você use o transporte público, porque na maioria das cidades da Europa você vai ter metrô com estações de frente para a maioria dos pontos turísticos da cidade, né? E aí você pode até mesmo acabar indo de ônibus também, porque às vezes o metrô não vai até lá, ou às vezes é uma cidade pequena que não tem metrô. O ônibus ele é muito, muito bom também. Já andei várias vezes de metrô e ônibus lá na Europa e foi tranquilo. E vai sair bem mais em conta do que um carro privado. E você ainda vai ter aquela experiência dos locais, né? Que eles só andam de transporte público. Ou de bicicleta, dependendo da cidade você pode alugar uma bicicleta também, né? E uma coisa que pode fazer você economizar bastante, até mesmo no transporte público, é que algumas cidades, eles possuem uns passes ilimitados por dia, assim, 3 dias de metrô ilimitado. Aí você acaba pegando esse passe e pode andar livremente sem ficar pagando, né? Não são todas as cidades, são algumas aí que tem e podem ajudar a economizar também. E uma coisa que você tem que bastante prestar atenção no transporte público da Europa, porque apesar da Europa ser um país de primeiro mundo, tem muito pickpocket, principalmente nas grandes capitais. E aí você sempre que entrar no transporte público tem que ficar de olho, assim, se vem uma movimentação suspeita, os pessoal vindo assim, ficando muito próximo, principalmente se você tiver com bolsa, é sempre guardar aqui na frente e bastante atenção, porque eles vão esbarrar, vão levar seu celular, seu dinheiro, seu documento. E em Barcelona, a gente teve um caso disso, estava viajando com meu pai, eles passaram assim, levaram o celular dele, ele só percebeu uma meia hora depois, quando ele foi procurar o celular, não tinha mais celular. Teve que comprar um novo lá. Então, fique atento com pickpockets. O quarto erro é você achar que as low costs são a passagem mais barata. Claro, as low cost elas são assim, a salvação dos viajantes com orçamento limitado. E elas vão fazer o mesmo serviço que as outras empresas, né? Que é levar do ponto A ao B com um preço bem mais em conta. E como os voos eles são curtos dentro da Europa, o serviço não importa muito. Apesar que low cost não significa serviço ruim, né? Eles só são mais baratos. Porém, tem algumas rotas aí que você pode acabar até mesmo encontrando preço barato em empresas maiores, como exemplo Air France, TAP, Lufthansa. E o grande diferencial das low cost é que geralmente não tem bagagem incluída, nem de mão, nem mochila, nem nada, né? Então aí e a restrição de peso delas é bem menor, né? Tipo, por exemplo, a bagagem despachada é 15 quilos, geralmente nas maiores é 21, 23. Então se você viaja com mala, então você tem que sempre estar prestando atenção. Às vezes está lá 50 euros mais barata a passagem da low cost, só que aí você vai adicionar sua bagagem de mão, mochila, dá mais de 50 euros de diferença. Então, tipo, você acaba pagando mais barato na passagem, mas aí na hora de você adicionar mochila, essas coisas, até mesmo bagagem despachada costuma sair bem caro. Então, geralmente nessas grandes empresas já está incluso e aí você comprou a passagem, viu que não está despachada, aí você comprou a passagem, viu que não tem mala despachada, vai pagar para despachar a mala, vai sair mais caro do que a diferença de preço. Por exemplo, paguei 20 euros uma passagem, a outra era 50, mas para pagar o despacho de mala é 40 euros, ou seja, você pagou 10 euros a mais do que ter pego a passagem mais cara. E o quinto e último erro é você não saber escolher uma boa hospedagem. E o que define uma boa hospedagem? Eu acredito que seja a localização, né, que uma hospedagem ela tem que estar bem localizada em relação ao que você quer ver na cidade, o que você vai fazer, e que ela também esteja próxima ao transporte público, seja um ponto de ônibus, seja uma entrada de metrô, tem que estar próximo para eu não ficar gastando muito tempo para pegar o transporte público. Porque eu não costumo usar Uber, essas coisas, quando eu estou viajando, porque é bem mais caro do que o transporte público. E aí, por exemplo, não adianta nada você achar um hotel que está com um preço muito, muito mais barato que os outros, mas ele fica 40, 50 minutos das principais pontos turísticos da cidade. Porque você vai acabar gastando dinheiro para se locomover até lá e também vai acabar gastando seu bem mais precioso, que é o tempo. Você tem um tempo nessa viagem, você vai ficar gastando dentro de ônibus, dentro de metrô, não compensa, né? É outro barato que sai caro. Não compensa, na minha opinião, né? Claro que você pode reservar o seu hotel longe, mas aí você vai acabar perdendo tempo e dinheiro. Outro ponto que eu analiso também nas minhas hospedagens é o custo-benefício. Óbvio que todo mundo analisa o custo-benefício. E o que é isso? Eu analiso o preço da hospedagem e o que cada uma oferece. Por exemplo, uma hospedagem vai custar, vamos dizer assim, 80 a 100 reais a mais a diária, mas nela vai ter um café da manhã generoso, com bastante opção de comida. Ou seja, para o casal vai sair uma diferença de 50 reais a mais por dia, que não vai dar nem 8 euros. E eu te digo assim, onde com 8 euros você vai poder tomar um café da manhã livre, assim, comer à vontade, tomando café, comendo à vontade por 8 euros. Acho difícil, principalmente nos grandes centros. Então aí você vai perder tempo procurando um lugar barato para comer ou até mesmo indo em mercadinho preparando comida, sendo que era só pagar uma diária um pouco mais cara, que no final vai sair o mesmo preço de você comer um café da manhã fora e ainda vai te economizar tempo, né? Porque você não vai ter que ficar procurando as coisas.
Então aí são os 3 pilares na hora de escolher uma hospedagem que eu levo em consideração, que é a localização, as comunidades e obviamente o preço, né? Tem 2 hotéis que são muito parecidos e um tá mais barato, eu obviamente vou no mais barato. E agora as 2 dicas que podem fazer você economizar muito dinheiro na sua viagem. A primeira delas, pode parecer besteira, mas é viajar leve, ou seja, com pouca mala. Porque como eu já mencionei no erro número 4, né, mala de mão, mala despachada geralmente não costuma estar incluso no preço das low costs. Então, só de você só viajar com, por exemplo, com uma mochila e uma mala de mão, sem a mala despachada, você já vai economizar bastante dinheiro, principalmente nas passagens de avião, né? Porque daí você não vai precisar ficar pagando para despachar, então você pode ir na passagem mais barata mesmo. E também o tempo, né? Porque quando você despacha uma mala, você tem que ficar lá pelo menos uma meia hora esperando a sua mala chegar lá para você pegar ela e poder seguir rumo à cidade. Então só aí você já economiza pelo menos meia hora aí só de sair do avião e passar direto indo para a cidade. E também na hora de você pegar o transporte, né? Geralmente se a sua mala for muito pesada, muito grande, você vai ter que pegar um táxi ou um Uber, porque você não vai conseguir ficar descendo o metrô com escada com mala, né? Você pode até conseguir, mas vai ser bem desgastante, né? Se chegar do avião, dependendo do horário, ficar carregando mala pesada para lá e para cá não é legal. A segunda dica aqui para economizar bastante dinheiro é você não ir somente em países da zona do euro, que é uma dica bem interessante, que é você mesclar países caros, que são geralmente os que usam euro, com países que não usam euro, que esses são geralmente do leste europeu. E eu sei que muita gente vai viajar para a Europa, quer ir para Roma, Paris, Londres, quer ir só nessas cidades principais aí, mas eu te garanto que no leste europeu você vai encontrar bastante países e cidade muito interessante mesmo. E, por exemplo, ao invés de você ir para Londres, que é uma cidade cara, que usa Libra, Paris, que é uma das cidades mais caras do euro, por exemplo, ir para alguma cidade na Suíça, que usa o franco, que é uma moeda bem valorizada, você pode mesclar Paris com alguma cidade da Romênia, Lituânia, Áustria, que são países assim que se conectam bem com o resto da Europa e são países muito mais acessíveis. E esses países eles não são muito conhecidos, então você vai ter uma experiência aí muito mais imersiva do que esses que estão sempre lotados, né? Vai em qualquer lugar, tá lotado. Vai na Torre de Paris, tá cheio de gente tirando foto. Vai no Coliseu, cheio de gente tirando foto. Então esses países aí eles vão ser mais intimistas e mais barato, né? E daí você mescla um caro com barato, no final a viagem fica média. E se você acabou ficando perdido agora sobre como vai fazer o seu roteiro para aproveitar melhor essas dicas, me manda uma mensagem no direct do Instagram, porque eu te garanto que eu posso te ajudar na montagem da sua viagem. E eu vou fazer você economizar bastante dinheiro. E mesmo se não ficou nenhuma dúvida, não deixe de me seguir lá no @SonyViagem, porque eu sempre estou postando dica de viagem lá. Pode te ajudar mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, você vendo algum vídeo, vendo meus destaques lá, porque eu sempre posto minhas viagens nos destaques, pode te ajudar no seu roteiro também. E você pode seguir @SonyViagem ou clicar aqui na descrição que tem o link que vai direto para o Instagram. E eu tenho certeza que se você tiver com dúvida em quais cidades visitar, como melhorar o deslocamento entre elas, eu vou te ajudar na formulação do seu roteiro para que você viaje sem nenhuma preocupação e pagando mais barato do que uma agência de viagem, por exemplo. Ao invés de você contratar uma agência ou tentar ficar buscando as informações por conta própria, perdendo bastante tempo, você pode ir lá no meu Instagram, no direct. E se gostou do vídeo, se inscreva. Tem vídeos aí rolando do Japão, da minha última viagem, bem legais. Também comenta aí o que você achou do vídeo. Se ficou alguma dúvida também pode comentar, eu vou tentar ir responder. Até a próxima. E não esquece do like. Até a próxima, tchau!